Doutora Ana Markel, agora sim. Agora sim, temos connosco já o nosso convidado, Nelson Marques. Ele que lançou o livro O Sucesso Está nos Detalhes, onde conta a história de 12 grandes líderes e das suas regras de ouro para o sucesso. Nós nem regras de ouro, nem regras de prata, nem regras de lata. Aliás, o resultado Portanto, deste sucesso é estar aqui a acordar todos os dias cedo. Claro, não é uma cruz que a gente carrega porque não conseguimos fazer nada de mais interessante com as nossas vidas. Nelson, bem-vindo. Obrigado, bom dia. Nelson, o que é que tu aprendeste a falar com estes 12 líderes que entrevistaste para este livro? Alguma coisa que vais aplicar à tua vida? Vais enriquecer nos próximos tempos? Se eu quisesse... Eu lembro da primeira aula que eu tive de jornalismo, primeiríssima aula. Não sei se foi a primeira coisa que nos disseram, mas o professor, em Coimbra, entrou na sala e disse: bom, se alguém aqui quer enriquecer, está na sala errada. Pronto. E portanto, não espero enriquecer, mas espero que as pessoas se enriqueçam com estas histórias. A ideia não é aqui traçar um guia infalível para o sucesso, não, acho que isso não existe. E esse mercado está cheio, não é? Tá. Sim, Está cheio não de existe, pretendentes, sim. não existe, mas há muita banha da cobra. Sim. Aliás, eu tenho um certo receio de, às vezes, ao falar sobre o livro, estar a transformar-me num coach motivacional, a dizer às pessoas não. Porque a lição é sempre a mesma: é acreditar nas coisas, ter paixão, compromisso, não desistir. Se calhar a melhor lição é mesmo essa, não desistir, porque quando nós temos. Acho que já nos aconteceu a todos. Temos uma boa ideia ou queremos fazer alguma coisa e há sempre gente à nossa volta que acha que nós somos um bocado malucos ou um bocado loucos. Sim. Todas essas pessoas triunfaram em algum momento da sua vida. À volta deles, as pessoas achavam que eles estavam loucos porque têm mais ambição do que é normal. E se calhar essa é mesmo a melhor lição. É nós acreditarmos a melhor forma de ter sucesso é tentar muitas vezes. Claro que se calhar se tentarmos 100 vezes e falharmos 100 vezes também se calhar o universo está a querer dizer-nos alguma coisa, não é? Também há uma altura, é esse o perigo dos cursos de coaching, não é? É que há uma altura em que nós temos mesmo que desistir de uma ideia e abraçar outra coisa e perceber que estamos provavelmente errados. Claro. Essa ideia de que tudo é possível é super perigosa. Sim. Ou seja, é isso, não é? Imagino que o que tenhas também concluído destas conversas é que tens que acreditar nisso até um certo ponto, não é? Ou seja, tens de ter uma autoestima, uma autoconfiança bastante grande. Ninguém começou a sentir, com licença, posso entrar, tenho aqui um negócio. E depois há aqui uma coisa que me sinto um bocado dividido, porque eu acredito muito no poder que nós temos de traçar o nosso destino, mas esse poder não é infinito, nem as oportunidades são iguais para todas as pessoas. Muitas das pessoas que estão nesse livro, se não quase todas, nasceram em contextos de algum privilégio. O que nos prova que já começaram a corrida mais à frente. Portanto, esta ideia que nós todos podemos, em teoria sim, mas depois a realidade mostra-nos que as oportunidades não são iguais para todos. Estás a ouvir, Cristina Ferreira? Pois, enfim. É isso. Bom, temos pessoas de várias Tem muita curiosidade áreas, esse casting, não é? É interessante. Temos, se calhar vamos dizer alguns nomes para as pessoas se colocarem aqui, para perceberem mais ou menos de que é que estamos a falar. Temos o arquiteto Renzo Piano, o designer Filipe Stark, o editor Benedict Taschen, os empresários António Trindade e Rui Sanches, as gestoras Ana Figueiredo e a Madalena Cascais Tomé, e temos muitos outros porque são 12 ao todo. Como é que os escolheste? Isso é Tu começas a montar um puzzle. Havia uma ideia que eu tinha, que era uma ideia que as histórias fossem diversas e contassem diferentes realidades. Obviamente ter homens, ter mulheres, que é logo um desafio muito grande, porque se formos ver em cargos de direção de empresas, só um quarto deles são ocupados por mulheres. Logo aí é um grande desafio. Depois quis ter não só empresários e gestores, como pessoas de outras áreas, e aí que entram um designer, o Filipe Stark, ou um arquiteto como o Renzo Piano, ou o Benedict Taschen, que é um editor de livros. Também para perceber diferentes narrativas do sucesso. A cabeça de um artista funciona muito diferente da cabeça de um empresário. O preconceito de que o sucesso só vem com questões de gestão de números e ou seja, que não estão tão ligadas às artes. E atribuímos a logo a algumas empresas, grandes teias de empresas, os Amorim em Portugal, os Nabeiro, e de repente o teu foco aqui foi ligeiramente diferente. A arte pode ser A arte também pode ser, sim. Apesar que eu tenho que assumir que o livro tem esse pecado, que é de nos reduzir essa ideia que é o sucesso, porque o sucesso pode ser muitas coisas. Nós aqui falamos de sucesso profissional, não é? Claro.
Mas nós podemos. Eu dou sempre este exemplo: o músico que segue a sua paixão e toca na rua não tem sucesso. Ou quem larga tudo e vai para Bali porque o que quer é ter uma vida a surfar e trabalhar. Isso é uma reflexão muito importante de se fazer nos dias que correm, sem dúvida. Porque de facto essa minha ideia também do que é o sucesso, isso dava outro livro. Aqui nós focámos em pessoas que têm sucesso profissional. Como o Tiago disse bem, umas delas são daí para as outras, são fora do mundo das empresas. Claro, o Stark acabou por criar uma marca, mas o que ele quer, e ele conta isso, é levantar-se todos os dias e escrever numa folha em branco. Nem é só levantar-se, porque ele conta uma história muito interessante, que ter dificuldade de desligar a mente, e quando ele se vai deitar à noite, vira-se para a mulher e diz: ao trabalho, vamos ao trabalho. Ok. Diz que muitas das coisas sonhou-as. Eu por acaso revejo muito nisso, porque há textos que eu escrevi e, por exemplo, o primeiro parágrafo foi quase todo escrito enquanto eu sonhei-o, e depois acordei e tive que o escrever. Portanto, identifiquei muito com isso. E o caso tem a ver com isso, trazer pessoas de diferentes áreas, e também de personalidades diferentes, para ver como é que elas olham para o sucesso. Mas sobretudo o livro conta-nos histórias de vida, percursos de vida, e é através dessas narrativas, dessas histórias, que nós podemos tirar as nossas... Eu facilito um bocado de trabalho, vou destacando algumas lições, mas devem ser os próprios leitores a retirar essas lições. Claro. Como é que se processaram estas conversas? Tu entraste muito na vida destas pessoas, ou sentiste que algumas tinham algumas reservas? Porque às vezes com esse poder todo, não é? Claro. Às vezes vem também assim uma atitude um bocado defensiva. Sim, e foi eu já sabia desde o início que era o principal desafio deste livro, porque como jornalista eu sei que as nossas histórias são mais ricas quanto mais acesso nos derem às vidas das pessoas. Não é igual contar a história de uma pessoa com quem nós passamos uma semana a acompanhá-la, isso já é utópico, um dia a acompanhá-la, do que entrevistá-la por Skype durante uma hora. Claro. Que é o dia-a-dia às vezes do jornalismo. Que é o dia-a-dia do É o jornalismo hoje em dia. Claro, bem, sim. mesmo assim já Pois é. não é só a Wikipédia ver o que é que se diz. Enfim. E quando se é CEO de uma empresa tem que se prestar contas a muitas pessoas. Claro. Portanto, logo aí as pessoas têm filtros muito mais reforçados do que noutras áreas. Mas tipo, sei lá, falo sempre tipo o privilégio de ir a LA, entrar na casa do Benedict Taschen, que é uma das casas mais emblemáticas do século XX. É um verdadeiro disco voador equilibrado numa torre de 9 metros, está em todos os livros de arquitetura. E entrar lá está na vida dele. Ao mesmo tempo que eu o estava a entrevistar, ele tinha uma filha doente, ele interrompia a conversa para ir dar sopa à filha, voltava, assinava provas de livros que tinham que seguir, e tu aí entras dentro do mundo dessa pessoa, ou ir a Cascais e conhecer a casa do Philip Stark, entras no mundo dessas pessoas. Portanto, isso enriquece muito mais a entrevista. Outras, obviamente, não me deram tanto esse tipo de acesso, mas pelo menos tinham que estar disponíveis. Houve casos, pessoas que eu queria entrevistar e que me disseram: eu só falo de negócio. Pois. Porque eu acho que há uma ideia um bocado de que a liderança não pode contemplar nunca vulnerabilidade. Parece que aparece fragilizada publicamente. Sim, exato. Que não serás respeitado, que... Sim. E eu não sei, eu acho que a vulnerabilidade é sempre uma força em todos os contextos, mas o que é que tu achas das tuas conversas com estes líderes? Eu acredito muito nisso, até porque escrevi há 2 anos um livro chamado Os Homens Também Choram. É verdade, claro. Acredito muito nesse poder. Mas fui surpreendido em algumas conversas. Lembro, por exemplo, da Milena Cascais Tomé, que é a CEO da CIBS, a empresa do Multibanco, e do MBWay, portanto, uma das líderes empresariais muito relevantes neste... Que o nosso país é vanguardista, de resto, exatamente, dentro desse nos pagamentos universo eletrónicos. Sim. E ela predispôs durante a conversa, e não só depois, mais tarde nas fotografias, eu senti até alguma mágoa quando ela falava do facto de não ser bailarina. Porque ela tentou entrar no conservatório e foi até tocante ver como passado, eu espero que ela me perdoe estar a contar isto, mas acho que também transparece no livro, passado mais de 20 anos, aquela decisão continua ali de alguma forma. Aliás, o capítulo ela termina assim: se alguma lição eu tirei da vida é que nós nunca devemos desistir, vamos sempre a tempo de fazer alguma coisa. Obviamente, noutra geração havia mais pressão dos pais para seguirmos determinado caminho, havia áreas que não eram vistas como áreas de sucesso, e felizmente hoje, e também é isto que eu espero que os mais jovens que possam ler este livro retirem, é que há muitos caminhos para
para ser bem sucedido na vida. E muito para lá do número de followers, pessoal. Há uma fotografia incrível do Jeff Bezos. Não sei se passaste alguma vez os olhos por essa fotografia. Se vocês passaram os olhos por essa fotografia, em que se vê um escritório miserável, uma coisa paupérrima, e um computador com aqueles ecrãs enormes. Pronto. E o homem está sozinho lá. E aquilo vê-se que são altas horas da madrugada, ele está já com o olho ali completamente semicerrado a desligar-se da humanidade. Tem um letreiro atrás de dizer Amazon.com. E aquilo é um hino a... Há qualquer coisa ali, naquela obstinação daquele homem, naquele lugar. Isso é uma leitura de uma fotografia, claro, que é só uma leitura de fotografia. Como é que aquele homem caminha do mais isolado do mundo para um dos mais poderosos do mundo? É fascinante esse caminho, olhar e ouvir essas pessoas. Nos teus casos, não necessariamente só com o caráter económico, há ali qualquer coisa, um fechamento qualquer daquelas pessoas que tu falavas há pouco, essa crença, que é fascinante também estares ali perto delas e absorveres isso, tentares contar isso. Sobre o Bezos, só um pormenor, porque eu aqui há uns anos no Expresso tive o privilégio durante 3 semanas estar a tentar traçar o perfil dessa personalidade. E eu falei desde as professoras que ele teve na primária, com a namorada que ele teve na adolescência. Ele estudou numa escola de subdotados, ele já era uma pessoa muito à frente. Em relação a estas personalidades, há aqui uma coisa que eu acho que é fundamental em qualquer área, que é nós termos, desde logo a paixão, mas sobretudo muita capacidade de compromisso. Esse fechamento que tu falas é nessa disciplina de nós nos comprometermos com algo e não desistirmos desse objetivo. E que acarreta alguma solidão, imagino eu. Sim, é verdade, mas também, apesar dessa imagem do Bezos, não há nenhuma história de sucesso de alguém que tenha chegado ao topo da montanha sozinho. É preciso muitos sherpas para ajudarem a levar as mochilas. Sim. Por acaso os CEOs dizem isso muito, que o momento da decisão é um momento muitas vezes solitário. Houve-se muita gente, isso foi uma das questões que me falaram muito, mas há um momento em que tu tens que decidir e esse é um momento de alguma solidão. Mas mesmo quando nós olhamos para um desporto individual, eu joguei ténis, aliás, com a Ana Figueiredo, a CEO da Altice, queria ser a primeira tenista portuguesa em Wimbledon. É um desporto individual, as pessoas olham para aquilo e veem os feitos do Federer ou do Nadal. O Rafael Nadal deve ter uma equipa de 20 pessoas a trabalhar para nutricionista, preparador físico, psicólogo, treinador, uma série de pessoas. Portanto, atrás de... Eu acho que compromete, se calhar, um bocado a vida social e até afetiva. Não, não é? Isso sem dúvida. Seguramente, não é? Isso seguramente. Familiar, muitas vezes. Claro. Muitas destas líderes mulheres, creio que nenhuma delas levou as suas licenças de maternidade até ao fim. Ao fim de dois meses estavam de volta ao trabalho ou a trabalhar a partir de casa. Isso é desde logo um desafio. Claro. E há uma fatura que se paga. Por isso é que me faz alguma confusão isto não é a apologia da preguiça. Faz-me alguma confusão o lugar do central que o trabalho ocupou nas nossas vidas, porque quando se alguém disser qual é a coisa mais importante da tua vida, as pessoas vão dizer a minha família, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. E depois, quantas vezes essas famílias foram deixadas para segundo plano? E muita gente não teve essa alternativa, mas para outras pessoas são escolhas que se fazem. Portanto, talvez também como sociedade, de facto, precisamos de desafiar estas ideias de sucesso e o lugar do trabalho na sociedade. Sim, do que é que significa a realização pessoal, não é? Que não tem necessariamente que passar pelo trabalho. Exatamente. Como tão obcecadamente temos pensado nos últimos anos, não é? Sim. Sem dúvida, concordo. São 12 figuras que vou encontrar no novo livro do Nelson Marques. O sucesso está nos detalhes, bem a caminho do Natal e para inspirarem aquela pessoa que está ligeiramente perdida. É isso. Pode ser. Sim, senhora, uma ótima prenda. Obrigada, Nelson. Obrigado pela tua visita. Belíssimo livro.